A paz do Senhor. Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que está trazendo o título Ídolos na Família. E nesse segundo trimestre, nós estamos estudando o tema relacionamento em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós já temos passado por 3 lições nesse segundo trimestre, e na lição de número 1, nós estudamos o tema Quando a família age por conta própria. Na lição de número 2, estudamos o tema Predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, estudamos o tema Ciúme ou mal que prejudica a família. E no próximo domingo, no dia 23 de abril de 2023, estaremos estudando a lição de número 4, que vai estar trazendo o tema Ídolos na Família. E o texto áureo nos diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João capítulo de número 5, versículo 21. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Gênesis, capítulo de número 31, versículo 17 a 19, e versículos 35 a 30, versículo 33 a 35, e Juízes, capítulo 17, versículo 1 e 3 a 5. E nos diz: Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na terra de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. E os hinos sugeridos dessa lição os hinos da harpa cristã de número 41, 71 e 124. Então é só você ir no YouTube. E voltando aqui para a lição, com o comentário e a introdução nos diz assim: Temos nesta lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos o caso de Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais, e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas, os ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita
que viveu no tempo dos juízes em Israel, e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de casa. E a palavra-chave para essa lição é idolatria. E no primeiro tópico vai trazer o título Ídolos encontrado na tenda de Raquel. No primeiro subtópico, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. No segundo subtópico, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. No terceiro subtópico, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. No segundo tópico, traz o título Santuários de Deuses na casa de Mica. No primeiro subtópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. No segundo subtópico, a abominação de Mica. No terceiro subtópico, Mica tinha uma casa de deuses. No terceiro tópico, traz o título A idolatria dentro dos lares. No primeiro subtópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. No segundo subtópico, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. No terceiro subtópico, precisamos reagir contra os inimigos da família. E vindo aqui para o livro de apoio, no capítulo de número 4, está trazendo o título Ídolos na Família, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo de número 5, versículo de número 21. A adoração a ídolos implica tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E Gênesis capítulo 31, versículo 17 a 19 e versículos 33 a 35. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes capítulo de número 17, versículo de 1 a 5. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendita seja meu filho do Senhor. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e de terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. A introdução nos diz: John Charles Riley, clérigo e bispo da Igreja da Inglaterra, em 1878, definiu a idolatria assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas.
Outro escritor definiu idolatria como a adoração a ídolos, que implica tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Idolatria no meio religioso está entranhada no cotidiano das pessoas. Idolatram o invisível e dão vida a objetos inanimados como figuras e estátuas. Idolatram artistas, atletas de várias categorias, cantores, líderes religiosos, etc. Basta que se diga que alguma coisa é sagrada ou que se diga que algumas pessoas têm contato com divindades para que haja exploração e ilusão oferecida por espertalhões que exploram a fé do povo. Idolatria de pais e mães, de filhos que exerceram algum tipo de influência sobre as pessoas. A idolatria familiar ou dentro de casa é aquela que faz de pequenas estatuetas terafins, no hebraico, que significa ídolo familiar, pequenos deuses ou divindades na vida de pessoas que desejam coisas que são representadas por esses terafins. Nos dias de Israel, pessoas deixavam de servir ao Deus invisível, o Deus de Israel, Yahvé, e escondiam dentro de suas casas estatuetas de Baalins, Astarotes, Moloques e outros mais. A Bíblia sempre condenou qualquer tipo de idolatria de imagem, de escultura. Ao profeta Isaías, Deus disse: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías capítulo 42, versículo 8. Por isso, no Antigo Testamento, quando Israel fabricou e levantou imagens de escultura para adoração, teve a repulsa de Deus e a condenação a tal prática. Nesse capítulo, o foco da nossa atenção é a família e tudo que possa destruir a unidade familiar nos princípios deixados por Deus. Para tal, iremos nos deparar com a idolatria dentro de casa. Primeiro tópico: as duas histórias distintas. São duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. Duas famílias nos mostrarão os problemas gerados quando deixamos de servir ao Deus único e verdadeiro e adotamos a idolatria dentro de nossos lares. Na primeira história, temos o caso de Raquel, mulher de Jacó. Ela sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que esse Deus era poderoso, invisível e não admitia a fabricação de ídolos de representação de sua imagem, visto que ninguém jamais viu a Deus e, portanto, era impossível ter uma escultura que o representasse. A adoração a Deus não é feita mediante figuras em estatuetas ou ídolos, mas a reverência e a adoração a Ele são feitas mediante os aspectos do seu caráter, ou seja, na beleza da sua santidade, conforme cita 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. A despeito de Jacó servir a Jeová, o Deus de seus pais, Abraão e Isaque, é sabível quando ele entrou na família de seu tio Labão. Não sabia que ele era pagão. Os filhos de Labão foram criados com a idolatria familiar, porque na casa paterna havia pequenos deuses expostos em lugares distintos. Uma das razões que levou Jacó à casa de Labão era o seu grau de parentesco. Ele era seu tio, irmão de sua mãe. Envolvendo-se na família e trabalhando para Labão, logo apaixonou-se por Raquel, mas teve que trabalhar 14 anos para tê-la como esposa. Porém, os seus primeiros 7 anos, depois de ser enganado por Labão, que concebeu a mão da outra filha, chamada Léia, posteriormente, depois de ter conquistado riquezas e muito gado, Jacó resolveu voltar à terra de Canaã, a terra de seus pais, com 2 esposas, vários filhos, servos e servas. Jacó saiu das terras de seu sogro, Labão, e tomou o caminho de Canaã. Raquel, sabendo que não receberia nenhuma herança da parte paterna, sentindo-se insegura quanto ao seu futuro e injustiçada, resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica.
um efraimita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para essas pequenas estatuetas em sua casa. Nesse capítulo, iremos aprender sobre as consequências da idolatria dentro de casa. E o segundo caso trataremos de modo especial mais à frente. Segundo tópico: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Primeiro subtópico: a fuga de Jacó de sua família para a terra prometida. Uma das razões da fuga de Jacó e de sua família para fora das terras de Labão foi o seu sucesso na multiplicação do seu rebanho em relação ao rebanho de seu tio. Os filhos de Labão passaram a ter um certo ressentimento contra contra Jacó, pois eles achavam que a diminuição dos rebanhos de Labão significava prejuízos, e como estavam de olho na herança, isso queria dizer que teriam um espólio menor. Eles reclamaram com o pai, cujo semblante para com Jacó ficou diferente. Jacó sentiu que a hora de voltar para casa estava se aproximando, até que Deus veio a ele e lhe disse: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo, conforme cita Gênesis capítulo 31, versículo 3. Jacó reuniu as esposas e falou com elas sobre a intenção de voltar à sua terra. Depois de muitos anos de trabalho para seu sogro Labão, ou seja, 14 anos por suas duas esposas e mais 6 anos equivalendo a 20 anos de trabalho, tendo prosperado muito, Jacó decidiu voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que já existiam e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras do seu sogro, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás com intenção homicida ou de fazê-los voltar. Quantos cristãos idolatram o dinheiro e colocam-no acima das coisas do reino de Deus? Segundo subtópico: Labão descobriu que seus ídolos domésticos haviam sido roubados. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais orava e acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados com materiais como madeira, pedra ou barro. Essas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Esses ídolos caseiros, conforme a crença pagã da época, conferia o direito à herança. Quando Raquel percebeu que não receberia herança alguma, ela furtou os ídolos de seu pai. Em Israel, não se admitia que um israelita deixasse de confiar em Deus, o Deus de Israel, para confiar num terafins. Labão, ao descobrir a falta de seus ídolos, saiu com seus filhos em busca de Jacó e o encontrou. Jacó não sabia que Raquel havia furtado os ídolos e levado consigo de modo secreto. Antes que Labão entrasse na tenda de Raquel, ela astutamente tomou os pequenos ídolos e os escondeu na sela de um camelo. Na verdade, Raquel acreditava que aqueles pequenos ídolos eram uma garantia de que um dia ela e sua irmã receberiam a herança que o seu pai havia se apossado. Imaginemos uma casa cujo líder serve a Deus, mas a esposa ainda tem o coração preso aos deuses inertes, que nada podem fazer. Paulo disse à igreja de Corinto que ídolo é coisa vã e inútil. Quando se coloca qualquer coisa no lugar de Deus, significa que abrimos a porta para que demônios tenham acesso à vida familiar para enganar as pessoas. Quando cristãos idolatram o dinheiro e colocam-no acima das coisas do reino de Deus, Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, conforme registra Mateus capítulo 6, versículo 24. Existem crentes
que escondem o seu ídolo particular e cometem pecados ocultos, imaginando que ninguém vê, mas ninguém engana a Deus. Raquel fingia servir ao Deus de seu marido, mas tinha um lugar para seus ídolos familiares. Terceiro tópico. Um santuário de deuses na casa de Mica. Terceiro tópico. Um santuário de deuses na casa de Mica. Primeiro subtópico. Mica demonstrou ser um mau caráter. Juízes capítulo 17, versículo de 1 a 4. Mica tinha um nome cujo significado era: quem é como o Senhor nosso Deus? Mas o personagem não correspondia à importância do nome que tinha, porque ele não honrava a Deus em sua vida. Mica, na verdade, era um mau caráter. O caráter de uma pessoa é formado por traços morais que determinam o seu modo de agir e reagir. Um homem que fingia servir a Deus, mas era de fato um elemento nocivo e insensível com as coisas espirituais. Imagine que, naquela época, as tribos de Israel agiam com independência e sem nenhum compromisso com as leis de Deus. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, e não havia ninguém para dirigir a vida do povo de Israel. Israel era uma nação que não conhecia o Senhor e, por esse motivo, começou a absorver os costumes e a idolatria das nações pagãs. Mica tinha uma família, embora na história não se fale da esposa e se deduz que sua mãe viva com ele e era muito rica. A região montanhosa de Efraim e o povo que ali morava tinham se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, aderindo a um sincretismo religioso que implicava a apostasia do povo de Israel. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros com os quais faziam culto e adoração para obter favores materiais e físicos. Os valores morais e éticos foram abandonados, e Mica era o fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Segundo subtópico, a abominação de Mica. Logo após Sansão ter sido sepultado no sepulcro de seu pai, Manoá, entre Zorá e Estaol, surge então um personagem chamado Mica, que veio das montanhas de Efraim. Ele era um mau caráter e não servia a Deus. A palavra de Deus em Juízes capítulo de número 15, versículo 5, diz que e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Em tempos passados, Mica havia roubado a própria mãe. Ele havia furtado 1.100 ciclos de prata, equivalentes a 13 quilos de metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem havia feito o roubo, diariamente aquela mulher lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer com as pragas proferidas, Mica confessou o seu pecado e restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e deu parte do dinheiro a ourives, para que este fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. O caráter de uma pessoa é formado por traços morais que determinam o seu modo de agir e reagir. Terceiro subtópico. Mica dedicou sua casa para ser santuário de deuses. A mãe de Mica não só perdoou o filho, como também recebeu todo o dinheiro e separou um montante para fabricar uma imagem de escultura para fazer parte do santuário daquela casa. É lamentável que a família de Mica era de judeus, que haviam se afastado de Deus e que agora serviam aos falsos deuses. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo ao Deus de Israel. Contudo,
devotavam aos vários ídolos dentro de casa. Mas, como já dito, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Em sua mente libertina, sem o menor escrúpulo espiritual, Mica teve a ousadia de mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. O éfode era, de fato, um manto litúrgico usado apenas pelos sacerdotes. E Mica toma o seu filho e o separa para ser sacerdote na sua casa. Depois, na história aparece um levita que não tinha onde morar. E Mica o convida para residir em sua casa e torna-se o sacerdote da sua família. Mica tinha a sua casa cheia de deuses, ou pequenas divindades caseiras. Eram deuses domésticos de tamanhos diferentes que davam ao possuidor uma falsa ideia de prosperidade, de cura física, de redução de crises domésticas e outras coisas mais. Quarto tópico: a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a fonte influência pagã em lares israelitas. Primeiro subtópico: os ídolos domésticos dos tempos atuais. Já nos primórdios da igreja, no primeiro século da era cristã, o apóstolo João deparou-se com o problema da existência de ídolos caseiros que famílias cristãs tinham dificuldades em abandonar. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Para quem não conhece o que significa ser crente em Cristo, a vida cristã é irreal. E o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que se requer na vida cristã. Ora, ídolos são temporais porque representam aquilo que é falso e vazio, e, lamentavelmente, os ídolos domésticos são enganosos. Qualquer coisa pode ser um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, a televisão, o dinheiro, um filho, o pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ademais, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Paulo disse mais: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Temos a tendência de endeusar pessoas em detrimento de Deus. Segundo subtópico: identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Ainda se fabricam ídolos nas várias religiões do mundo. Nos dias da igreja primitiva, especialmente, as igrejas gentílicas se constituíam em suas maiorias por pessoas advindas do paganismo. Alguns cristãos tinham dificuldade em se desfazer por completo de pequenos deuses do mundo pagão. Porém, os ídolos modernos não aparecem em figura de gesso, de madeira, de barro, de ferro, de bronze ou ouro ou de prata. Os ídolos modernos são aqueles que estão no coração, como o dinheiro, o eu, as pessoas, as coisas. Temos que abolir esses ídolos e adorar a Deus em espírito e em verdade. O texto de João, capítulo 4, versículo 23, traz as palavras de Jesus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. João, capítulo 4, versículo 23. Terceiro subtópico: o testemunho de libertação de ídolos. Em 1966, no início
meu ministério, eu atendia como evangelista da igreja em Rio do Sul, Santa Catarina. Várias congregações nas áreas rurais sob auspícios da igreja sede. Fiz um trabalho de evangelização numa região rural, nas proximidades da cidade de Ituporanga. Com 3 meses de evangelização, tínhamos 23 novos convertidos. Milagres de curas divinas e libertação de pessoas endemoniadas eram constantes. Certa noite, quando dirigia um culto na casa de um novo convertido, sob a luz de lamparinas, chegou um homem fazendeiro na região, que teve notícia do que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. Ele trouxe consigo sua filha com mais de 30 anos de idade, que estava possessa de uma legião de demônios. Aquela mulher veio amarrada com cordas na carroça daquele pai desesperado. Saí de dentro da casa onde dirigíamos o culto e, com um lampião nas mãos, nos dirigimos até a carroça onde estava a mulher que urrava, gritava e que estava toda ferida por se debater muito, e isso por muitos anos. Oramos e expulsamos aqueles demônios. No dia seguinte, fomos à residência do fazendeiro e lá nos deparamos com muitos ídolos, velas vermelhas e outras coisas mais. Aconselhamos aquele homem que, para manter a libertação de sua filha, ele deveria destruir todos aqueles ídolos dentro de sua casa. Orientamos que deveria se desfazer de qualquer peça, joia, símbolos que tivesse na casa. O homem, que aceitou a Cristo na noite anterior, juntamente com sua esposa, começou a reunir tudo o que tinha dentro de casa, todos os ídolos e outras coisas da idolatria. E ele mesmo levou tudo para o pátio, entre a casa, e ateou fogo em todos os objetos. Além disso, ele se desfez de toda feitiçaria e idolatria. Tornou-se um crente fiel, e a sua filha foi liberta e curada de outros males no seu corpo. Quarto subtópico: ídolos na cultura da mídia. A proliferação corrupta da cultura da mídia entrou em nossas casas, e queiramos ou não, convivemos com essa cultura no dia a dia. A mídia por si só é neutra, porque é o modo pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação. Não foi inventada pelo diabo, mas na realidade significa o meio pelo qual faz parte da vida das pessoas no rádio, na televisão, nos celulares, nos computadores, no cinema e outros meios. A mídia é o modo de comunicação à nossa disposição para usá-la, mas não podemos ser manipulados por ela. A mídia faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é amar de tal modo essas coisas que o sistema nos oferece por causa da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida, conforme cita João capítulo 2, versículos 16 e 17. Quinto subtópico: precisamos combater e reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13. Essa comparação simbólica da igreja com o sal da terra indica a igreja como a única identidade da sociedade humana capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para que perseveremos, a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, devemos quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida dos membros da família. A proliferação corrupta da cultura da mídia entrou em nossas casas, e queiramos ou não, convivemos com essa cultura no dia a dia. Conclusão: a igreja precisa investir na família, criando barreiras espirituais e morais no centro dos lares, para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. E a conclusão dessa lição nos diz assim: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares,
para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que trouxe aqui o título Ídolos na Família. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, que vai trazer o título Motim em Família. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.